Começando mais um curso de filosofia, prazer imenso estar com vocês. Hoje a gente vai falar de um tema bem poético, a neblina do tempo. Eu vou refletir um pouco sobre a densidade desta neblina dentro de alguns pensadores que refletem muito a filosofia como uma necessidade que a gente tem de guardar coisas e de esquecer coisas. A gente fala muito sobre a necessidade da gente lembrar, né? Usar a nossa memória, porque a memória é uma caixa que há dentro de nós mesmos, que tem uma ressonância imensa e que faz com que nos lembremos de aprendizados que nós já tivemos na nossa vida. Então essa caixa de memórias, ela faz com que eu possa revisitar o meu passado, ela faz com que eu possa relembrar histórias bonitas de amor, histórias de dor, momentos confusos na minha vida, complexos. Eu vou lá e mexo nessa caixa de memória. Então a gente tem a tendência de dizer que é bom a gente lembrar essas coisas todas, porque o passado nos faz quem é a gente hoje, né? Nós somos um fluxo de vivências e nesse viver, nesse existir, nós vamos acumulando uma série de experiências. E ao acumular essa série de experiências, a gente dá o tom da nossa própria vida. Então, lembrar é importante. Mas esse é um olhar, é uma perspectiva, a importância do lembrar. Eu quero falar com vocês hoje sobre a importância do esquecer, a necessidade do esquecimento. Porque, às vezes, a gente acumula algumas coisas que elas não têm uma importância real na nossa vida, mas elas estão ali, e nós não demos um passo fundamental para o esquecimento. Quando eu penso no conceito de neblina do tempo, é como o tempo nos ajudasse a ter uma névoa, ter nuvens, que fizesse com que eu escolhesse para onde eu quero olhar. Não dá para olhar para tudo, não dá para eu guardar tudo, não dá para eu cultivar algumas coisas que me machucam profundamente. Às vezes, minha gente, a gente faz questão de que as machucaduras da vida, elas nos relembrem o tempo todo das fragilidades de momentos que não foram bons. No fluxo do existir, todos nós temos momentos que não foram bons. Por que a gente precisa cultivar esses momentos que não foram bons? Mesmo momentos que não foram bons relacionados a pessoas que foram boas. Há momentos lindos na nossa história e, de repente, aquele momento não foi bom. E aí eu guardo aquele momento. E eu cultivo aquele momento. E eu estou ali na minha caixa de memórias, podendo escolher tanta coisa linda, na neblina do tempo, podendo me encantar com alguns espaços mágicos desse tempo. E aí eu deixo isso de lado e vou lá escarafunchar exatamente aquilo que é ruim, que não faz bem para a minha vida. Esquecer é algo fundamental. Ter uma memória seletiva. Me lembro uma vez de uma pessoa falando comigo de uma reportagem, né, que fizeram contra mim, muito doída, assim, incorreta, depois corrigiram a reportagem, e a pessoa falou assim: você lembra do nome do jornalista que fez isso com você? Eu falei: não lembro. De verdade que você não lembra? Eu falei: não lembro, preciso achar a reportagem. Mas por quê? Não, porque eu queria ver se é fulano, tal. Eu não me lembro. Eu me lembro o nome das minhas professoras que abriram a minha alma, né? Da Helena Porto de Barros Gomes, da Olga de Sá. Eu lembro o nome dos poetas que lapidam o meu ser. Agora, lembrar o nome de alguém que ganhou um dinheiro para destruir um outro alguém, para que eu vou me lembrar disso? Que sentido tem cultivar alguma coisa que não teve aquele significado que precisaria ter na minha vida? Às vezes, mesmo as pessoas que a gente ama e que a gente continua amando, a gente tem alguns momentos em que aquela pessoa não foi feliz na relação com a gente. Será que vale a pena cultivar isso? Eu ficar lembrando exatamente daquele momento? Ou de histórias tristes? É interessante que eu gosto de ficar vendo os vídeos da minha mãe, né? Eu tenho vários vídeos dela, várias fotos da minha mãe.
Mas eu não gosto muito de ficar vendo os vídeos do hospital, da etapa final, quando eu achava que ela estava sofrendo muito. E eu posso ficar o tempo todo, né, vendo aqueles vídeos e cultivando aquele momento de dor, bonito de um lado, porque eu estava próximo dela, mas de dor. Será que eu preciso fazer esse efeito na minha cabeça? Eu perdi um irmão de acidente de carro, né? Ele tinha 21 anos, eu tinha 15, e eu estava com ele no acidente. E se eu ficar na minha caixa de memórias, eu me lembro a cena do acidente, assim, né? Meu banco arrebentou, o dele não, a cabeça dele abriu, os meus braços não mexiam. Mas não tem muito sentido eu ficar o tempo todo martelando a minha cabeça com essa imagem. Eu tenho que deixar essa imagem de lado e me lembrar de momentos lindos que eu vivi com ele, da bondade desse meu irmão. Ele morreu no dia 15 de junho e ele, naquele 15 de junho, que o Xera tinha festa de Santo Antônio, alguns dias antes dele morrer, né, na trezena de Santo Antônio, eu vi uma cena dele dando a blusa dele para uma pessoa que estava pedindo, que estava com frio. Essa é a lembrança que precisa estar dentro de mim. Não o sangue, a cabeça aberta. Não tem sentido isso. Esquecer é fundamental. Esquecer de... Aí vocês falam assim, mas você está dizendo isso e está lembrando, né? Eu não estou dizendo que a gente, na neblina do tempo, não consiga, se quiser, lembrar dessas cenas. Eu estou dizendo que é importante a gente cultivar outras. É importante a gente fazer brotar outras na dimensão da nossa memória. Quantas histórias na relação com os amigos que nós temos que não são tão boas? Amigos que são bons. Mas aí eu vou pegar exatamente aquelas coisas que não são boas e vou cultivar aquelas coisas. Não dá para eu olhar como um todo e ter uma dimensão mais generosa da vida, das relações da vida, do que ficar pontuando aquilo em que eu fui machucado por um amigo meu. É interessante, minha gente, que a filosofia, ela se preocupa muito com as perguntas, mais do que com as respostas. E talvez uma pergunta importante é: por que me lembrar disso? Por que parar minha vida e valorizar esse momento que não foi bom para mim? Por quê? Não precisa responder, mas precisa perguntar. O que eu faço com as minhas escolhas? O que eu faço com as narrativas que tem na minha vida? A memória, ela não tem respostas para tudo, mas ela precisa saber perguntar qual é a razão dela estar presente naquele momento. Eu gosto muito daquele conceito sartriano, que não importa o que a sociedade fez com a gente, o que importa é o que a gente faz com o que a sociedade fez com a gente. Então, é isso que eu deveria perguntar para mim mesmo, né? Falar assim, não, eu posso culpar coisas que a minha mãe, que foi uma mulher maravilhosa, mas nem tudo que minha mãe fez para mim foi bom. Isso é natural nas relações humanas. Nem tudo que meu pai, que, né, meu ídolo, meu amor, nem tudo que ele fez para mim foi bom. Ou eu não me senti bem no momento em que ele fez aquilo. Mas é disso que eu vou me lembrar? É desse momento que eu acho, não digo se foi bom ou não, mas é a impressão que eu tenho. Como é que eu consigo olhar para dentro de tudo isso generosamente e falar, bem, não importa o que a sociedade fez de mim, o que importa é o que eu faço com tudo isso que eu recebi. É quem eu sou hoje, com as minhas marcas, com as minhas cicatrizes, né? Eu publiquei uma coisa no Instagram no sábado, uma frase que eu acredito nela, né? Que eu escrevi, eu acredito, mas essa frase eu acho que ela tem uma profundidade bonita na vida da gente, né? Se pudéssemos compreender que durante a caminhada as feridas cicatrizam, pararíamos menos e não daríamos tanta importância ao que nos fere. Porque no caminhar vai cicatrizar. O tempo resolve isso. Agora, se eu ficar cultivando aquilo que doeu em mim, aquilo que foi problemático, eu desperdiço essa coisa bonita do existir generosamente dentro dessa neblina que me ajuda a compreender as presenças e as ausências da vida. Tem uma coisa muito, muito bonita, né? Dentro desse viés filosófico da neblina,
das coisas que eu sei, que eu não sei, dos mistérios, que às vezes a gente fica perguntando, né? Por que será que a gente existe? Uma pergunta profunda da filosofia. O que nós estamos fazendo aqui? É uma pergunta profunda da filosofia e é uma pergunta profundamente humana. Eu não acho que exista uma reunião de elefantes em que eles comecem a perguntar sobre o existir. Por que nós, elefantes, existimos? Qual é a nossa função aqui? Quanto tempo viveremos? O que vai acontecer com a gente? Nós estamos... Não. As tartarugas também não têm a reunião das tartarugas, né? Uma conferência das tartarugas para isso. Não. Mas nós temos. As tartarugas talvez não tenham a consciência da morte, da proximidade da morte. Ixi, estou envelhecendo. Olha aqui, estou com uma parte do casco um pouco assim. Ela não tem consciência disso. Ela não tem consciência diante da proximidade da morte. Nós temos consciência disso. Nós, os humanos. Isso vai ficando mais complexo na nossa mente no momento em que a gente olha para a vida, né? Olha para quem nós somos. Por que nós existimos e o nada não existe? Porque se nós não existíssemos, existiria o nada. Aí talvez eu não consiga fazer, né, pelas minhas reflexões filosóficas, responder isso. Eu preciso de dimensões teológicas, mas mesmo na visão teológica, quando eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? Por que eu vou envelhecer, morrer? Porque Deus fez assim. Mas vamos pensar Deus nessa dimensão teológica também. Não dá para eu imaginar Deus como um engenheiro celeste que criou o mundo, né, com o objetivo de uma estratégia. É um engenheiro criando com uma estratégia. Eu prefiro imaginar Deus como um artista. Como um artista que criou o mundo para o seu próprio deleite e para o nosso deleite. Deus criou o mundo numa explosão de amor. Então não há uma engenharia técnica na criação do mundo. Há uma explosão de amor, de um artista, que cria o mundo numa harmonia impressionante. Enquanto nós, seres humanos, damos, né, trombada num com o outro, porque a gente parece que só pode conviver com gente que pensa exatamente igual a gente, senão a gente apaga, né? Deixa de lado, cancela. A natureza, ela é toda diferente. E essa diferença dá uma harmonia fascinante. Por que a natureza é toda diferente? Porque ela não tem a memória que nós imaginamos. Imagina se uma árvore ficasse irritada com o vento que perturbou naquele dia e guardasse isso e fosse escarafunchando dentro dela do vento que passou, que bateu, do beija-flor que veio na flor que fez isso, a flor guardando aquilo e tal. Há um esquecimento disso. Eu poderia aprender o esquecimento na harmonia da natureza para que eu pudesse ser mais inteiro com isso. Para que a minha linguagem fosse uma linguagem mais generosa com o meu passado. Vejam, não é que a gente deva esquecer o passado. Eu não estou dizendo isso. O passado existe, faz parte da gente. Eu estou dizendo que no passado a gente precisa valorizar as emoções mais bonitas, os momentos em que nós somos mais generosos dos outros em relação a gente e da gente com relação aos outros também. O auto-perdão é um exercício fundamental. Se eu não conseguir compreender que eu posso errar e deixar de valorizar os meus erros, deixar de lado os erros que eu tenho, que eu tive, eu vou enlouquecer também. Nossa, meu pai, antes de morrer, eu deveria ter dito isso para ele. Eu lembro que um amigo meu, ele morreu e eu não tinha pedido desculpas por uma coisa que eu fiz. E eu, tudo bem, seu amigo morreu, obrigado com você, mas vocês tiveram 15 anos de amizade. Não, mas ele deve estar lá no céu pensando naquilo que eu não pedi. Não, deixa isso de lado. Desenvolva uma linguagem com você mesmo que tem uma dimensão poética e uma compreensão de você, das suas falhas e das falhas dos outros. Olhando essa bruma, olhando essa neblina,
olhando esse embaralhar de coisas que há dentro da gente mesmo e a linda capacidade que eu tenho de escolher desta caixa de memórias que é em mim o que vale a pena eu cultivar e o que é melhor eu deixar de lado. Aquilo que é melhor eu deixar de lado. A nossa linguagem ela é muito rica. A nossa linguagem ela dá uma expressão dessa arte, né? A linguagem que diz que há coisas que eu tenho e eu te ofereço e há coisas que aparentemente eu tenho e eu não posso te oferecer. Então eu estou com você, que é meu amigo, e está chovendo, eu estou com um guarda-chuva, eu falo assim, você quer o meu guarda-chuva? Está com frio, está chovendo em você, quer minha blusa? Eu posso te dar? Será que eu posso dizer para uma outra pessoa, você quer minha dor? Talvez eu não possa dizer isso, você quer minha dor, porque não tem muito sentido isso. Mas talvez eu possa oferecer minha dor de uma outra maneira. Eu tendo uma dor, eu transformo a minha dor em algo lindo para dar de presente para você. Será que Beethoven, quando compôs Ode e Alegria, né, uma parte da nona sinfonia, da sua nona sinfonia, quando ele se inspira, né, num poema lindo, deixa eu achar esse poema aqui, um trechinho dele só, poema do Schiller. Olha que bonito esse trecho aqui, né? A nona sinfonia virou um hino da Europa, de vários países e tal, mas o poema diz assim, ó amigos, mudemos de tom, entoemos algo mais agradável e cheio de alegria. Ó amigos, mudemos de tom, foi o discurso na Europa depois das grandes guerras. Mudemos de tom. Entoemos algo mais agradável. Falamos demais da morte. Vamos esquecer um pouco isso. Vamos esquecer as coisas que nos desunem. Vamos esquecer as coisas que nos atropelaram, os erros que nós cometemos, as brigas que nós tivemos. Vamos nos abraçar novamente, caminhar juntos, irmanados. Como é que eu faço para isso? Vamos compreender aqui, né? Falar, então a gente deve esquecer o nazismo, a gente deve esquecer o sofrimento dos escravos. Não, eu não estou falando de um apagar da dimensão histórica. Estou falando de algo relacional, das histórias que eu tenho na minha vida e que eu poderia deixar um pouco de lado essas histórias, quando essas histórias fazem reviver em mim dores que já foram superadas. É difícil esquecer, eu sei, mas é uma prova de maturidade. Ontem foi o dia de Mandela, né? A celebração do Mandela. Imagina ele saindo da prisão e dizendo, é difícil esquecer. E deve ter sido mesmo, né? Quantos anos preso? O tempo preso numa solitária. Mas ele não ficou o tempo todo, falou assim, mas e o dia que eu não cabia na cela? E o dia que isso aconteceu? E o dia que o preso disse que a minha mulher que estava na outra prisão? E o dia que não sei o que o Mandela fez? Foi se preocupar em acabar com o apartheid, em construir o país dos seus sonhos. Ele não ficou ali, revivendo aqueles momentos que devem ter sido muito dolorosos. Muito. Tudo que ele passou ali. Mas era preciso olhar para frente, porque ele tinha um sonho a mais para isso. Não tem umas frases populares que dizem assim, né? Esquece isso, deixa para lá, já passou. Sabe que são expressões que elas têm uma base filosófica. Tem um filme lindo, quem quer estudar mais, Nelson Mandela tem lindas biografias, mas tem um filme que chama Invictus, que mostra um pouco dessa angústia dele diante do passado, das cobranças que as pessoas tinham e dessa possibilidade imensa que havia dentro dele de cultivar o amor e cultivar a generosidade. O Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, ele diz que sem uma dose de fantasia, a realidade seria insuportável. Eu preciso de uma fantasia. E aqui tem uma expressão bonita que é do Nietzsche também, que diz que nós temos duas caixas no nosso existir. Eu tenho uma caixa de ferramentas e eu tenho uma caixa de brinquedos. E eu preciso das duas caixas. A caixa de ferramentas é a caixa que me ensina a cozinhar os elementos que eu vou me alimentar deles. Isso é uma ferramenta da vida. Saber ligar o fogão, saber
colocar o arroz, saber, né, limpar o arroz, saber fazer um bolo, saber fazer uma cirurgia, saber abrir alguém, porque eu estudei medicina para isso, saber fazer uma petição, saber instalar um sistema elétrico dentro de uma casa. Isso são as ferramentas da vida. Mas eu preciso de uma caixa de brinquedos também. O que é uma caixa de brinquedos? É olhar para uma flor e não fazer mais nada. É olhar um pôr do sol e ficar fascinado com aquele pôr do sol. É dar um beijo na boca. Eu vivo sem um beijo na boca, mas esse é um brinquedo dos meus sentimentos que me faz bem. É ler um poema. É ficar sentado lendo um poema. Eu falei, não, mas é mais útil você fazer um pão do que ler um poema. Uma caixa de ferramentas e uma caixa de brinquedos. A vida não é feita só de utilidades. E a arte faz essa dimensão belíssima do meu existir com coisas que eu vou cultivando. Heidegger, que é um outro filósofo que fala muito sobre o ser e o tempo, sobre o existir, né? Heidegger vai um pouco nessa linha, nessa compreensão de como é que eu me utilizo de elementos que me dignificam de alguma forma no existir para ter essa compreensão bonita da minha existência. Volta lá na pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? Qual é o meu lugar no mundo? Qual é o meu papel no mundo? Olha que bonito que o Borges dizia, o fato central de minha vida foi a existência das palavras e a possibilidade de tecê-las em poesia. Pegando esse conceito do Borges, da poesia, do Borges, eu escolhi alguns poemas da Adélia Prado, porque a Adélia Prado é uma poeta cheia de metafísica. Ao mesmo tempo que ela tem a sua simplicidade de Divinópolis, das Minas Gerais, dos cotidianos, ela tem uma profundidade ontológica nos seus ditos e nos seus não ditos, nas pausas poéticas, como ela entrelaça uma coisa na outra. Eu queria, como a gente está falando de esquecimento, começar com um poema dela, que depois eu quero que vocês leiam com mais calma, eu vou ler rapidinho aqui, chamado Casamento. Vocês vão entender o que esse poema tem a ver com casamento. Diz Adélia Prado: há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, que pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como, este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Não é um poema machista, não é um poema de uma mulher que vai limpar peixe. Aliás, não é nem poema de limpeza de peixe, é limpeza de vida. A qualquer momento que o marido chega, eu vou conversar com ele. Eu me levanto para conversar com ele. Por que eu faço isso? Olha aqui, o silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Imagina uma história de amor, de um casamento de anos, de 40 anos. Quantas histórias complicadas há entre essas duas pessoas, nesse rio profundo. Imagine a limpeza do peixe. Imagina o que é, né? Você com as vísceras do peixe, o cheiro do peixe. Mas ela se lembra só que eles são noivo e noiva. Se eu ficar o tempo todo, limpeza da alma, exatamente. Ela não está dizendo de um peixe, né? Às vezes eu fico meio pasmo que a pessoa fala, não, mas eu sou contra isso, imagina eu levantar à tarde e na noite para limpar. Ela não está dizendo isso. Ela está fazendo uma epopeia das relações humanas e da necessidade de esquecer coisas. O rio é profundo, eu deixei algumas coisas lá embaixo do rio, senão não continuaria casado com ele.
E se nós, né, ficarmos... Olha aqui, alguém dizendo que está casado há 49 anos, não consigo ver o nome, alguma coisa Moraes, Neliette Moraes, acho que é isso. Mas é essa limpeza da alma que faz com que 49 anos depois eu ame a mesma pessoa que está ali comigo. Por quê? Porque eu esqueci coisas. Porque nessa neblina do tempo eu escolhi o que eu iria lembrar e o que eu iria deixar de lembrar. É isso que é fundamental. Eu fui cultivando isso. Mas eu quero pegar mais coisa da Adélia. Ela fala... É infinita sede... Não, desculpa. Eu sempre sonho que uma coisa gera. Nunca nada está morto. O que não parece vivo aduba. O que parece estático espera. Vou repetir. Eu sempre sonho que uma coisa gera. Nunca nada está morto. O que não parece vivo aduba. O que parece estático espera. Considero a poesia a passagem de Deus entre nós, o sinal luminoso de seu dedo na brutalidade das coisas. Tocados por ele, não morreremos. A ressurreição se garante. Claro que isso ocorre também fora da arte. A poesia é verdade. Posso inventar uma linguagem, nunca uma emoção. Eu posso inventar uma linguagem, diz Adélia Prado, nunca uma emoção. Mas como é que eu vou fazer para cultivar essas emoções bonitas? Eu preciso esquecer as outras emoções. Eu preciso esquecer as implicâncias, eu preciso esquecer as raivas que moram dentro de mim. Tem gente que brinca, né? Assim, eu não esqueço. Perdoar eu perdoo, mas esquecer nunca. Mas quando eu digo esse esquecer nunca, né? Dá a dimensão de que aquilo me incomoda profundamente. E será que eu não conseguiria me libertar um pouco disso que me incomoda tanto? Para que eu dê passos adiante? Motorista que olha para retrovisor o tempo todo bate o carro. É para frente, você já passou. Já passou aquilo lá. Nossa, aquele pedaço da estrada foi perigoso, mas você já passou por esse pedaço da estrada. Nossa, aquele pedaço tinha uma poeira, você já passou. Aquele pedaço tinha um cheiro de um rio, mas você já passou. Você já passou. Aí nessa passagem dessa estrada toda, em que você viu coisas lindas, você vai ficar lembrando do cheiro que você viu, de um pedaço daquela viagem que você fez. Não teve coisa mais bonita para você se lembrar? Fui num casamento, numa festa de casamento. Tinha festa de casamento, tinha coisas incríveis. Agora, eu me lembro de duas coisas. Que o guardanapo era verde, que eu acho uma coisa que não é de bom tom, né? Guardanapo verde, não combinava com a mesa que era tudo preto e branco, então aquele guardanapo ali, eu não estava gostando do verde do guardanapo. E me lembro de uma outra coisa, que uma das vezes que eu fui ao banheiro, não tinha papel higiênico. Logo depois colocaram. Mas, sim, que mais? Você não lembra da música do casamento? Você não lembra da comida do casamento? Você não lembra da alegria das pessoas? Você só lembra do guardanapo verde e do papel higiênico? Você ficou 4 horas numa festa e você só se lembra disso? Esquece o guardanapo verde. E o papel higiênico não trouxeram depois? Por que isso se transformou em algo importante para você? Como é que a gente consegue eliminar isso? Tem um conceito filosófico, um dia a gente estuda com mais profundidade, hoje não daria tempo, chamado de fenomenologia. Fenomenologia. O que é fenomenologia? É uma análise da vida como fenômenos. Lembra que na semana passada a gente falou sobre Heráclito de Éfeso, né? O rio, ele não volta, ele vai passando, né? Quem não viu, veja a aula da semana passada que foi bem legal. Mas você não pode banhar 2 vezes nas águas de um mesmo rio. Isso vai dar origem depois a um pensamento chamado fenomenologia. Existe uma coisa chamada de fenomenologia dos devaneios. A fenomenologia faz com que os instantes, que eles são preciosos na minha vida, ao escolher esses instantes, eu poetizo a minha vida, ou eu transformo a minha vida em algo muito pesado, que é uma escolha minha. Eu vou escolhendo isso. Eu vou escolhendo por uma coisa fantástica chamada inteligência.
É a inteligência que me ajuda. Inteligência vem de entre escolhas, interlegere, legere é escolher. Entre as escolhas, eu escolho o que da mesma forma que eu escolho o que eu como, eu escolho a roupa que eu vou usar, eu escolho o que eu vou me lembrar. Mas aí você pensa assim, mas filosoficamente isso é complicado, porque às vezes eu quero esquecer uma coisa e não consigo. Eu abro uma carta, né? E aí eu li já aquela carta, eu vi um exame, eu sei que eu estou com aquela doença. Sim, naquele instante, há uma dificuldade de superação daquela notícia que você recebeu. Mas a maturidade e o tempo vai me ajudando a ir para outras margens. E aí eu ter uma visão mais poética de tudo aquilo que eu vivi. Um outro poema bem conhecido da Adélia Prado. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo, moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Adélia Prado. Olha isso. Adélia Prado poderia falar assim, mas nessa casa, às vezes a privada não funcionava. Nessa casa a descarga não era muito boa. Nessa casa, me lembro uma vez que quebrou a torneira. Nessa casa, quando estava muito frio, eu me lembro... Do que ela se lembra, Adélia Prado, dessa casa? De que a casa foi pintada de um alaranjado brilhante e a casa estava constantemente amanhecendo. O que é isso? Como é que eu consigo transcender as coisas que são menos importantes e dou valor para as coisas mais importantes? Quando eu me lembro da minha infância, da primeira casa que eu morei, né? Depois a gente mudou para uma outra casa. Me lembro a emoção de mudar para outra casa, né? Como é que foi. Mas a casa que a gente morava eram 2 banheiros, né? Eram 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Banheiro com chuveiro, acho que era só um. E aí tinha um outro banheiro do outro lado da cozinha. E é claro que tinha, né, complicações quando você tem 6, 7, 8, 9 pessoas para tomar banho e só tem um banheiro. A outra casa era cheia de banheiro. Meu pai fez banheiro nos quartos e tal. Mas eu posso até me lembrar disso como uma poética, não como uma reclamação. O corredor da casa como era. Que barulhos eu ouvia naquela casa. Esta primeira casa onde eu morava, o jardim, né, o quintal melhor dizendo, era maior. Que meu avô que morou nessa casa, ele criava galinha, criava vários animais, a horta era grande. E eu tenho essas lembranças de andar, né, entre as hortas e ir compreendendo a beleza da natureza por meio disso. Por que eu vou me lembrar de coisas ruins de lá? Aí, eu nem consigo me lembrar de uma coisa ruim da casa. E não é necessário. Essa neblina do tempo me ajuda a fazer escolher esses momentos bonitos da minha vida e essas memórias que vão... Eu me lembro da primeira vez que eu entrei numa sala de aula para dar aula. E é claro que eu devo ter passado por medos, né, tinha 15 anos de idade, por frio na barriga, mas as lembranças que eu tinha daquela primeira escola que eu dei aula são as mais bonitas possíveis de se lembrar. Eu dando MMC, MDC, explicando matemática, porque não havia professor de matemática, né? Peguei a licença de uma professora que ficou grávida. E aí eu estava ali, vivendo a minha vida, através de um ofício que estava descortinando dentro de mim, né? Aí são os véus da lembrança, que são lindos. As emoções, quando elas são dialogadas com a razão, elas nos colocam num outro lugar. Uma das pessoas que sugeriu um tema, eu vou trazer esse tema ainda, sobre as inteligências, né? Como é que eu reflito sobre a inteligência corpórea, o meu corpo, a inteligência psíquica e a inteligência espiritual. Isso é uma dimensão de São Tomás de Aquino muito bonita, e é de Kierkegaard também, que é um filósofo existencialista. Como é que eu mesclo essas coisas, né? O que é do meu corpo, o que é da minha psique, da minha alma, e o que é do meu espírito.
como isso é dialogal e me ajuda a ter um tom bonito da vida, né? Lembra daquela frase do Guimarães Rosa? Não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. A simplicidade dos nossos cotidianos e a relação com as pessoas nos ajudam a ter algumas escolhas fundamentais na vida. Eu digo isso para vocês como eu digo para mim, porque nós somos seres em construção. A gente não está pronto, a gente erra com a gente mesmo, a gente faz as escolhas que não deveria ter feito, depois a gente se arrepende, a gente diz sim quando deveria ter dito não, a gente diz não quando deveria ter dito sim, mas é isso que a gente é. De Guimarães também, né? A gente afina e desafina, é isso. Agora, quando eu vou lembrar do que aconteceu comigo, é melhor lembrar das afinações. Você vai num show lindo de um cantor maravilhoso, que ficou 2 horas cantando, aí você se lembra da única música que ele desafinou. A não ser que você seja o diretor musical dele, né? Que você, enfim. Senão não tem o menor sentido isso. Por que você vai cultivar aquilo que te faz mal? Como é que é o seu jardim? Você cultiva as rosas ou cultiva as pragas? Como é que é a sua horta? Você cultiva os alimentos saudáveis ou você cultiva as coisas ruins que vão destruir os alimentos saudáveis? A nossa psique, ela precisa do que é saudável. E é disso que se trata quando a gente pensa nessa neblina do tempo. Nessa possibilidade que eu tenho de cultivar coisas lindas e de deixar de lado aquilo. Ah, mas eu tenho tanta cicatriz de tantas feridas que eu tenho. Ótimo, está aí em você. Elas fazem parte do mapa que é a sua alma, mas elas não merecem ser revividas dentro de você o tempo todo. Nem coisas, de repente, bonitas, né? Uma mãe que perde um filho, ela não pode ficar o dia todo vendo as fotos do filho que se foi. Uma mulher que perde um marido que perde uma mulher, um filho que perde um pai. É claro que há um luto dentro dele, há uma lembrança, uma dor, mas eu posso aumentar essa dor se eu não fizer nada além de cultivar isso. Então eu olho nessa neblina e falo, tá bom, será para sempre o amor da minha vida, mas eu tenho que prosseguir. Ainda há vida. Eu acho que a pior dor que existe não é perder nem marido, nem mulher, nem pai, nem mãe. Eu acho que a pior dor é uma mãe que perde um filho, é perder um filho. Mas eu não sei o que é isso, né? Eu imagino que seja, mas eu sei o que é perder mãe e perder pai. E há momentos em que eu acordo e me dá uma saudade tão grande, e aí o que eu faço? Fico chorando o dia inteiro? Não, eu falo com eles e vou viver a vida. E vou lembrar das coisas lindas que nós vivemos juntos como parte de quem eu sou. Meu pai e minha mãe estão dentro de mim, porque eu sou um pedaço deles que ficou. E eu prossigo a minha vida assim. E vou dando passos para continuar. Senão a gente vive de tormentas em tormentas e perde a capacidade de amar, perde a capacidade de docilidade, perde a capacidade de se encantar com o outro, com a vida. Porque a gente cultiva só aquilo que dói. A dor faz parte, mas a vida vai além disso. É isso, minha gente. Deixa eu falar um pouco com vocês agora. Tudo bem com a neblina do tempo? Diga o que vocês acharam aí, que cidade vocês estão. Obrigado, Jonadar, que eles nos deixaram você. A saudade que eu tenho dos dois, né? Mas as lembranças que eu tenho do meu pai, da minha mãe, né? Meu pai era um homem de uma serenidade impressionante, de uma bondade, de uma generosidade. O tempo todo eu me vejo falando nele, às vezes para dar um exemplo, para dizer uma coisa, né? E é isso que fica. Meu pai morreu em 1999 e é como se ele estivesse aqui junto comigo ainda, né? Itajaí, Marisa, um beijo para você. Valdina, encontrei uma mulher no Rio de Janeiro e ela falou, você nunca manda
um oi para mim. Eu sempre mando mensagem para você lá. Deixa eu achar o nome dela aqui. Jolena do Rio de Janeiro. Um beijo para Jolena do Rio de Janeiro, para o Roberto de São Paulo, para a Vera de Uberlândia, Minas Gerais, para Pietra de Cabo Frio, para Deuse de Natal, para Maria de Londres, do meu coração, para Gisele do Recife, para Antônia de Cerquilho, São Paulo, Recife, Pernambuco, para Bernadette de Santo Antônio do Jardim de São Paulo, para Denise de Anápolis, a Lojinha, Pompeia, São Paulo, capital. Um abraço enorme para um amigo que eu tenho o maior carinho, que é o Michel. Parabéns, Michel. Eu vi o seu trabalho lá de arrecadar os cobertores para a favela do Moinho. Que lindo, né? O seu trabalho. Que Deus abençoe aí a sua missão. Para a professora Fernanda Barbosa, um beijo para você. Gabriele, minha sobrinha amada. Mabel de João Pessoa, Paraíba. Muito bom. Bezerros, Pernambuco. Eu já tive em Bezerros. Maria Gracentina Bezerros. Pará de Minas. Também já tive em Pará de Minas. Cuiabá. Também já tive. Olha aí o Brasil todo aqui. Que honra. Sônia do Rio Grande do Norte. Denise Rosa. Márcio do Rio de Janeiro. Ilha de Guaratiba. Meire Fava de Curitiba. Legal, gente. Muito bom falar com vocês. Então eu espero que essa mensagem aí, né? Vamos olhar para o tempo que se foi e escolher o que cultivar e o que podar. É bom a gente podar algumas coisas e cultivar outras coisas. Obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo, até semana que vem.